somos a primeira igreja presbiteriana de Campo Grande, a Comunidade da Cruz. Boa noite, gente. Que bom a gente estar aqui junto. Momentos onde a gente busca conhecer ao Senhor, onde a gente busca estreitar laços de comunhão, são sempre especiais e Deus ordena a sua bênção. É compreendendo que a vocação que o Senhor nos deu, ela deve ser exercida de forma digna. E é justamente a reflexão que nós faremos aqui nessa noite. Caminhar de forma digna da vocação que o Senhor nos deu. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia novamente em Efésios. Hoje o nosso culto todo girou em torno de Efésios. Isso é muito legal. Essa carta, sim, Ronald, eu concordo com você, tá? Quando você falou, é uma das mais bonitas do apóstolo Paulo. E esse texto, capítulo 4, do apóstolo Paulo aos Efésios, ele traz algumas orientações do apóstolo àqueles irmãos na cidade de Éfeso. É interessante perceber que ele inicia, lá o comecinho da carta, ele inicia na compreensão de que quem ele era pela graça do Senhor. Quem o apóstolo era pela graça de Deus. Tudo aquilo que as pessoas viam, enxergavam, a forma como ele era reconhecido, ele só era quem era pela graça e pela misericórdia do Senhor. E assim somos nós. Somos alvos da graça e da misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo escreve também no capítulo 2, né, de que todos nós, mortos nos nossos delitos e pecados, fomos salvos, fomos agraciados pelo amor e pela misericórdia do nosso Senhor Jesus. E isso para que nós tenhamos uma nova vida. Isso para que não vivamos do mesmo jeito que éramos antes do encontro com o Senhor. E aí a gente tem esse capítulo 4 do apóstolo Paulo. Eu queria que você lesse comigo do versículo 1 até o versículo 6. Acompanhe silenciosamente, tá? Nossa Bíblia a gente já usa há um tempo a versão NVI. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 6. E o texto diz assim: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, humildemente estamos aqui diante da sua palavra. Pedimos para que o teu Espírito trabalhe em nós. Conduza-nos em santidade, conduza-nos em retidão, para que tudo que façamos, para que tudo que saia da nossa boca, glorifique ao teu nome, para que a nossa caminhada dignifique a vocação que o Senhor nos deu. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Então, eu sei que é o período do ano mesmo, de eleições, e a gente roga para que sempre o Senhor levante dos seus. Mas essa não deve ser só uma reflexão que a gente faz nesses períodos do ano. A todo tempo, a gente deve pensar na nossa vocação enquanto discípulos de Cristo, e a todo tempo a gente deve colocar sempre na balança o que estou fazendo, o que estou dizendo, e se todas essas coisas que faço e digo glorificam ao Senhor. A gente vive rodeado por uma grande nuvem de testemunhas. Está todo mundo sempre de olho a nós. A nossa fé ela é questionada, porém mais do que isso, o nome de Cristo é jogado na lama por conta da atitude daqueles que se dizem discípulos do Senhor. Então, a todo tempo nós somos chamados à luz da Escritura para que olhemos as nossas atitudes, para que ponderemos sobre aquilo que falamos e se isso de fato glorifica ao nosso Pai. E se isso de fato é uma caminhada digna da vocação que o Senhor nos deu. Enquanto discípulos de Cristo, então, somos chamados a um novo proceder. A gente não age mais da mesma forma que agíamos no passado, antes de um encontro com o Senhor. E absolutamente todas as áreas da nossa vida têm um outro sentido, um outro significado. Tudo que fazemos agora tem um novo rumo, e o rumo de glorificar ao nosso Deus.
E o apóstolo Paulo então dá alguns direcionamentos para estes irmãos e que são direcionamentos para nós ainda hoje. Como então a gente pode trilhar esse caminho que dignifica a vocação? Então o apóstolo ele continua no versículo 2 desse capítulo 4. Ele diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Entendendo então que nós somos conduzidos pelo Espírito a vivermos a nossa vida de forma digna da vocação que o Senhor nos deu, o primeiro passo para a gente caminhar, para a gente trilhar esse caminho digno diante do Senhor, é humildade e doçura. Interessante como o apóstolo Paulo ele começa então instruindo esses irmãos com a humildade. Na nossa cultura, no momento que a gente vive, nós estamos a todo tempo querendo provar o nosso valor pelas coisas que fazemos. A todo tempo. Para você que está na academia e não na academia de malhar. E na academia de malhar é até mais presente, porque quando você começa e você pega aqueles pesos pequenininhos, então você, poxa, isso é vergonhoso, né? E aí você vai criar uma hérnia de disco, mas você vai pegar um pezinho maior, porque você não pode passar feio. Porém, não é essa academia que eu estou falando, não. Se você está estudando, se você está em diversos cursos e tal, e crescendo na área acadêmica, então você tem que rechear o seu currículo. Você tem que dar carteirada com isso. Tem que assim, fiz curso tal, na universidade tal, escrevi não sei quantos artigos científicos, e isso vai trazer o seu valor. É o seu desempenho que mostra o quanto você é bom, o quanto você é importante. Né? Na nossa empresa, é a partir do nosso faturamento, aquilo que a gente rende para a empresa, é isso que dá o nosso valor enquanto funcionários. E a gente não percebe também que nós acabamos conduzindo os nossos filhos num caminho onde eles têm que sempre provar o seu próprio valor. Em que ele tem que estudar para ser alguém na vida. E a gente começa inconscientemente já conduzindo os nossos filhos nessa roda que não para de rodar, em que a gente tem que sempre provar a todo tempo o nosso valor a partir do nosso desempenho. Interessante como o Evangelho ele muda a nossa perspectiva. E o nosso valor está na pessoa de Jesus Cristo. O nosso valor está na pessoa de Jesus. Fomos alvos da graça e da misericórdia dele. E por que eu estou falando isso? Porque se então a gente entende que trilhar um caminho digno da nossa vocação, e o apóstolo Paulo ele começa dizendo que a gente começa a trilhar esse caminho com humildade e doçura, a gente tem que compreender o que significa humildade. E geralmente a gente coloca humildade no lado oposto do que significa orgulho. O humilde, ele está diametralmente oposto ao orgulhoso. Só que eu posso muito bem me orgulhar na minha humildade. E aí eu explico. Talvez se você for como eu, que tem um temperamento mais pacífico, então você vai bater na minha cara e a tendência é que eu guarde para mim, que fique por isso e está tudo certo. E aí com o passar do tempo, a gente vai ouvindo de que a gente é piedoso, que a gente é dócil. E aí a gente vai se engrandecendo, e a gente vai se orgulhando por essa condição de humildade. Isso é péssimo, isso é terrível, porque isso é orgulho. Mas na verdade, quando a gente olha para a Escritura, humildade não está somente diametralmente oposto ao orgulho. Mas humildade tem a ver com sabermos muito profundamente quem somos, qual é o nosso lugar. Os humildes sabem quem são. Quando a gente olha, por exemplo, no capítulo 2 dessa carta, dizendo que todos nós fomos salvos e fomos resgatados de uma vida de pecado, então todos nós viemos do mesmo lugar. Todos nós fomos alvos da mesma graça de Cristo em nós. Então, a gente ainda tenta utilizar alguns valores e alguns paradigmas da nossa cultura. Tipo aquele funcionário há muito tempo de casa, e que esse daí já provou seu valor, consolidou sua carreira, está tudo certo, esse daí é diferente.
E a gente acha que quanto mais tempo a gente passar numa comunidade cristã, mais isso dá valor e mais isso nos dignifica. E não é somente o tempo que a gente passa sentado num banco ou com o nosso nome arrolado no hall de membros de uma igreja. Não é isso que dignifica a nossa vocação diante do Senhor. Mas tem a ver com a gente constantemente ser lembrados pela graça de Cristo quem nós éramos e quem hoje somos em Jesus. Humildade, e aí a gente entra a doçura. Porque as nossas palavras, elas têm que ser um reflexo da graça que um dia nos alcançou. Jesus, quando se encontra com a mulher adúltera, em que os homens vão trazendo ela e que pela lei ela deveria ser apedrejada, Jesus demonstra graça, mas é muito importante a gente entender que em nenhum momento Jesus Cristo está sendo licencioso. Jesus de fato era o único que poderia julgar aquela mulher, porque ele era Deus. E naquela cena onde todos estão ali buscando apedrejá-la, Jesus vai e diz palavras que ecoam até hoje. Que aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. O que Jesus está fazendo para aquelas pessoas é colocar elas no seu devido lugar. Todos vocês são pecadores. Todos nós somos pecadores. Porém, a beleza da nossa vida está na graça de Cristo Jesus que nos alcançou, ainda nós em pecado. Somos conduzidos então a um caminhar humilde. E justamente por sabermos quão maravilhosa graça nos alcançou, é que as nossas palavras e as nossas atitudes, elas destilam a doçura que emana do nosso Deus. É incongruente que nós, enquanto discípulos de Cristo, pelas nossas palavras e pelas nossas atitudes, não demonstremos a graça que um dia nos alcançou. E o que nós temos percebido é que sempre os nossos discursos são belicosos. Se você entrar na internet, o que você vai ter de crente xingando outro crente? O que você vai ter de crente arrumando briga com gente que não é crente? E isso envergonha o Evangelho do Senhor. O apóstolo Paulo nos conduz a que trilhemos esse caminho que dignifica o nosso Deus em humildade e doçura. As nossas palavras, as nossas atitudes, tudo o que fazemos, tem que espelhar estes valores do reino. E fica essa reflexão para nós, como podemos então trilhar este caminho de humildade, este caminho de doçura. Porém, não só isso. Se a gente tem esse primeiro passo, em que caminhar de forma digna da vocação que o Senhor nos deu, requer que nós sejamos humildes e sejamos doces. Então, existe um outro passo a ser dado. E a gente continua no versículo 2 mesmo. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. E aqui, essa paciência, essa palavra paciência, na verdade, ela não tira a essência mesmo do que a palavra no grego, no original, ela quer dizer. Mas tem a ver com insistentemente, constantemente. O texto traduziu por pacientemente, mas coloquem isso também, na força dessa palavra. Insistentemente, constantemente, pacientemente suportem uns aos outros. E o suportar aqui não é aturar. Não é aquilo que você faz com a sua esposa, com o seu marido, naqueles dias que a bruxa está solta, né? Como costuma dizer, está em casa, sabe? Não é aquilo que a gente faz com os nossos irmãos, não é aquilo que a gente fez pacientemente até os nossos 18, depois que a gente sai de casa. Não. O suportar não é aturar. O suportar é de se colocar como suporte. Colocar-se à disposição do outro, para que aquele que está para cair não caia. Para que aquele que está fraco e está tropeçando, ele possa encontrar apoio em nós. Isso é muito especial. Porque muda completamente o nosso paradigma da nossa caminhada com Cristo. Se nos nossos ambientes de trabalho a gente quer estar sempre cercado dos melhores, unidade à luz da Escritura é a gente entender o valor imprescindível dos mais fracos na nossa caminhada.
Há um valor imprescindível. E entendam, o apóstolo Paulo então está dizendo aqui, vivam, por favor, vivam de forma digna da vocação que o Senhor os deu. E ele está dando passos. E ele diz assim, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Sejam pacientes. Esse é um dos valores imprescindíveis para a nossa caminhada, para o exercício da nossa maturidade. Para que trilhemos um caminho que dignifica a vocação que o Senhor nos deu. Isso significa, então, que o fraco, que aquele que está para tropeçar, ele é fundamental na nossa caminhada. Se em todas as coisas que a gente faz, a gente quer estar sempre cercado dos melhores, a Escritura então nos constrange a olharmos para os piores e encontrarmos espaço para eles. E essa é uma mensagem muito bela do Evangelho. Porque o nosso Deus escolhe as coisas frágeis, escolhe as coisas pequenas, escolhe as coisas insignificantes do mundo para envergonhar as fortes. Aquilo que é pequeno, aquilo que é frágil, aquilo que é fraco, nisso Deus escolhe ser glorificado e engrandecido. O nosso Senhor, Deus, onipotente, onipresente, infinito em poder, majestade, glória, Senhor sobre todas as coisas, que criou tudo pelo poder da sua palavra, resolveu manifestar toda a sua glória, se esvaziando de si mesmo, e encarnando, vindo como homem, mas isso não diminuiu. Isso é muito especial para nós. Os fracos, os menores, aqueles ao nosso redor que carecem da nossa atenção, eles têm papel fundamental na nossa caminhada que dignifica a vocação que o Senhor nos deu. Se a gente tem então um mundo pronto a apedrejar os outros, a comunidade da fé é a família que acolhe, mas nunca que acolhe para uma vida licenciosa. Nunca acolhe para uma vida licenciosa, e não há aqui o desejo da gente querer caminhar em unidade e jogando fora e deixando de lado a verdade do Senhor. Não, absolutamente não. Nós fomos chamados em Cristo Jesus para a honra e glória do Senhor. Então há um norte muito certo, há um norte muito definido. A palavra do Senhor sempre será o paradigma das nossas relações, sempre. Mas nós então somos chamados a sermos responsáveis uns com os outros. A olharmos para o outro, percebemos que ele precisa de nós, porque ele está mais fraco. Mas da mesma forma, eu preciso dele, porque caminhar com ele dignifica a vocação que o Senhor nos deu. Se num primeiro momento, então, trilharmos esse caminho que dignifica a vocação do nosso Pai, é trilharmos um caminho de humildade e doçura, no segundo momento, então, é o desejo constante de sermos suporte uns dos outros. Isso significa cumplicidade. Cúmplices uns dos outros. Por isso é tão importante, é fundamental e imprescindível para nós, enquanto discípulos de Cristo, fazermos parte de uma comunidade local. E eu não sei, você que nos acompanha na internet agora, e eu não sei se você já faz parte de alguma igreja, porém, é impossível você amadurecer e crescer diante do Senhor, diante da palavra do Senhor, sem se compromissar com uma igreja, com uma comunidade local, com a manifestação do reino de Deus de forma palpável. Porque assim somos aperfeiçoados, nas diferenças, nas adversidades, nós somos suportes uns dos outros. Somos conduzidos a exercitarmos valores de humildade e doçura. E assim a gente caminha, dignificando, trazendo dignidade à vocação que o Senhor nos deu. Porém, em último ponto, não somente isso, mas algo muito especial. Versículo 3 do capítulo 4, o apóstolo Paulo diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito
pelo vínculo da paz. E ele continua: há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E aqui a gente abre um parênteses. Porque talvez você tenha ouvido falar de algum conceito teológico de que Deus está em tudo, Deus está na natureza, todos são Deus, e isso é completamente antibíblico. Entendam que o apóstolo Paulo está dizendo para a comunidade dos discípulos. Ele está dizendo para os irmãos lá na cidade de Éfeso. Aqui ele está escrevendo para todos aqueles que foram agraciados pela misericórdia e pela bondade de Jesus Cristo. Foram convertidos pelo Espírito do Senhor. Essa é a comunidade dos discípulos. E para estes, então, o apóstolo Paulo relembra que nós servimos a um único Senhor. Só existe uma fé. Só existe um sinal de pertencimento do povo de Deus. Há um só batismo. Há uma só esperança. Nós ansiamos para a volta do Senhor Jesus. E com essas palavras, o apóstolo Paulo ele dá o último ponto, o último passo que a gente dá num caminho que dignifica a vocação que o Senhor nos deu. É a gente sempre se lembrar de que vivemos e fazemos tudo o que fazemos para a glória do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. Isso significa que quando eu me levanto pela manhã e estou pronto para matar 50 leões, sabe? Estou pronto para fazer isso para a glória de Jesus Cristo. E entendendo que tudo que faço é para a honra, para a glória, para o louvor do Senhor, então isso tem um reflexo profundo em tudo que faço. A forma como eu lido com as pessoas é diferente. Os desejos que movem o meu coração são outros. Tudo é para o Senhor. E algo interessante aqui, porque o versículo 3 ele fala assim, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E percebam, o termo é conservar. Façam tudo para conservar a unidade. Porque a unidade, ela é promovida pelo Espírito e é um presente a nós. Ele nos deu. Isso significa que eu me relaciono com os meus irmãos, entendendo que Jesus me disse e disse a cada um de nós que nós somos um. Nós somos um. Essa é uma ordem de Jesus. Nós somos um. Qualquer coisa que entre no meio do caminho para tirar essa unidade, a gente tem que jogar fora. Não pode fazer parte. E aí, então, o direcionamento é para a gente conservar. A unidade nos foi dada. Então, agora a gente conserva. Tudo que fazemos é para a gente continuar vivendo e experimentando essa unidade. Interessante como a gente coloca as coisas no lugar para que a gente não viva, de fato, essa unidade do Senhor. E a gente não entende que isso é imprescindível para a gente glorificar o nosso Senhor Jesus. O Evangelho segundo João, no capítulo 17, Jesus tem um momento da sua oração, antes de subir à cruz, em que ele ora para que o nome do Pai seja glorificado na sua vida, ele ora para os seus discípulos, e ele ora por cada um de nós, porque na nossa união, porque na nossa disposição em caminharmos juntos, o mundo saberá que o Senhor é Deus. É nessa disposição de mente, de coração, é nessa cumplicidade que o mundo saberá que Jesus Cristo é Senhor. Então, se a gente quer viver uma vida digna da vocação que o Senhor nos deu, a gente tem que compreender que tudo é para Jesus Cristo. Absolutamente tudo é para Jesus. Eu já não vivo segundo a minha própria agenda. O que me levanta pela manhã não é ganhar mais dinheiro para eu construir meu império. O que me levanta pela manhã é a graça e a misericórdia de Jesus Cristo, que me chamou para ser sal e luz, que me chamou para glorificá-lo em absolutamente tudo que faço.
Quando a gente está num momento assim, de fios desencapados no nosso casamento, e quando um fala uma coisa que não desceu, sabe? Que fica aqui, na garganta. A nossa resposta, ela não é uma resposta que nos vinga. Não é uma resposta que está buscando fazer justiça. Mas é uma resposta que glorifica a Jesus Cristo e que se preocupa em manifestar humildade e doçura. Quando nós estamos instruindo os nossos filhos e que a paciência uma hora está assim, está quase se esgotando, a gente se lembra pacientemente do Espírito do Senhor que nos suporta. A gente se lembra pacientemente dos nossos irmãos da nossa comunidade que pacientemente nos suportam. Então somos chamados a um novo propósito. E a gente entende que no nosso trabalho, quando a gente está ali fazendo alguma coisa e não tem nenhum chefe ao redor, não tem absolutamente ninguém, a gente se esquece, e na verdade a gente é lembrado pelo Espírito do Senhor, então, que eu não estou trabalhando para o meu chefe. Eu faço tudo o que faço para a glória de Jesus. Absolutamente tudo que fazemos como se estivéssemos fazendo para Deus. Uma vida digna da vocação que o Senhor nos deu. Entendendo que humildade e doçura são imprescindíveis para a nossa caminhada. Que a gente precisa de ser cúmplices uns dos outros. Nós precisamos um do outro, sim. Sabe aquela musiquinha, eu preciso de você, você, que é acampamento de carnaval, a gente ensina para as crianças, e que é uma verdade muito bela. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos para amadurecer. Nós precisamos para cuidarmos uns dos outros, para a gente crescer em cumplicidade. E mais do que tudo isso, nós precisamos de Cristo até o fim, entendendo que tudo que fazemos é para a glória do nosso Senhor. Não é nossa agenda. Não é simplesmente o nosso legado de coisas que fazemos. É glorificar e promover o reino de Deus. É manifestar os valores do reino do Senhor e viver de forma digna do Evangelho de Cristo Jesus. Porque há somente um Senhor, há uma só fé, é um só Espírito que nos une. Há um só sinal que demonstra ao mundo que nós fazemos parte de uma família. Há uma só esperança, somente Cristo Jesus, e tudo é para Ele. Queria chamar os meninos da música para vir aqui e que a gente leve essa reflexão para a nossa casa. E para você que está já em casa, que você leve isso e carregue com você ao longo da semana. Que nós entendamos que a todo tempo, e especialmente no momento que vivemos, o mundo carece dos discípulos de Cristo fazendo diferença. O mundo precisa dos discípulos de Jesus vivendo de forma digna da vocação que o Senhor nos deu. E para isso, o apóstolo Paulo nos dá esses direcionamentos. Humildade e doçura. Tudo que fazemos e falamos parte de um senso profundo de ciência de quem nós somos em Cristo Jesus. E as nossas palavras, as nossas atitudes destilam a doçura que veio de graça sobre nós. Entendendo também que nós somos cúmplices uns dos outros. Que quando nós estamos em momentos de adoração comunitária, não é simplesmente olha para Deus, não, é olha para o outro. Olha para o outro. Perceba, sinta o cheiro do outro. Eu sei que agora a gente está num momento de distâncias, né? Mas a gente precisa disso. A gente precisa. E os nossos irmãos precisam de nós. E assim, tudo que fazemos sabendo profundamente que tudo, absolutamente tudo, é para Jesus.